Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós apresentamos diante do Senhor, ó Deus, a vida da Daiane. Ó Deus, pessoa, ó Pai, que o Senhor selecionou neste lugar para ministrar em nossos corações. Peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, através da vida dela, falar, ó Deus, tremendamente ao coração da Tua igreja. E que a Tua igreja, ó Pai, possa estar com o coração aberto, ó Deus, como o coração de terra boa, ó Pai, ao cair a semente, aqui venha dar frutos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, usa ela, Pai, como instrumento do Senhor neste lugar, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Todo mundo abençoado? Então vamos abrir a Bíblia para que nós possamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o versículo 18. Mateus capítulo 28, o versículo 18. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Vamos ler de novo. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Pode colocar sua Bíblia aí sobre a cadeira. Deus, essa é a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Nos ensina mais da sua palavra. Ó Deus amado, que nós possamos sair daqui mais íntimos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Pode ficar à vontade. Quero iniciar, irmãos, dizendo para vocês que hoje é o primeiro dia, né, da série que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês. Talvez vocês se lembram que na quarta-feira passada eu disse que eu vejo essa igreja como uma igreja que gosta de aprender a palavra de Deus, né, e que eu falaria de uma série que ia trazer mais conhecimento, né, que nós possamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. E essa série tem esse objetivo. O texto que eu li aqui em Mateus é exatamente falando a respeito do que nós vamos ver nessas quatro quarta-feiras, a respeito de todo o poder que foi dado a Jesus no céu e na terra. Então fique bem atento, que nas ministrações, não só de hoje, como nos outros dias, o foco do poder é o Senhor Jesus. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele mesmo disse na sua palavra. Então, para começarmos, o poder está sobre Jesus. Sobre ele está todo o poder no céu e na terra. Nós vamos falar nas quatro quarta-feiras do poder da palavra, o poder da adoração, o poder de um sonho e o poder do Espírito Santo de Deus. E hoje, né, nós vamos iniciar falando do poder da palavra. Amém? Aí eu quero ler com vocês mais um texto, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Esse é o mais fácil de encontrar. Gênesis 1, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? O texto de Gênesis, eu quis falar especificamente desse texto, porque Gênesis, quando o Senhor logo no princípio
ele usa, né, a palavra. Primeiro ele descreve como a terra está sem forma, a terra está vazia, sobre ela havia trevas. E a Bíblia diz assim, que ele libera uma palavra, e ele fala, haja luz, e houve luz. Se você continuar lendo, a Bíblia vai dizer que viu Deus que a luz era boa. E o poder que eu quero falar nessa noite, o poder da palavra, é o poder aonde todas as coisas foram criadas. Deus disse, haja luz e houve luz. Se nós continuarmos a lermos Gênesis capítulo 1, vai haver outros momentos que Deus diz, haja isso, haja aquilo. E foi se criando todas as coisas. E o poder, sobre o poder da palavra, Deus criou. E nós sabemos pela Bíblia que Deus tudo criou pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que ele falou, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é sem sombra de dúvida a arma espiritual mais poderosa que nós cristãos temos. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que eu e você temos. Ela é a arma que nós podemos usar e sabemos que com ela teremos resultado. Mas é importante saber que o poder não está em você simplesmente pegar a sua Bíblia e andar com ela pelo bairro, andar na sua casa, vir com ela para a igreja. O poder não está em você citar os versículos. O poder está muito mais do que isso. O poder da palavra vai muito mais do que você ler e não fazer uso dela. Se você não entender de onde vem o poder dessa palavra, se torna palavras vazias. Se torna um livro como outro qualquer. Então é importante saber de onde vem o poder da palavra. Nós temos o hábito de dizer, a palavra tem poder. Temos o hábito de dizer isso. A palavra tem poder para isso, a palavra tem poder para aquilo. Mas será que nós conseguimos compreender a totalidade desse poder? Que poder é esse? Quando você diz assim, a palavra tem poder. Mas que poder é esse? De onde ele vem? Você já parou para pensar nisso? De onde vem esse poder? Por que dizemos isso? E para que nós possamos aprofundar mais no estudo, eu quero falar sobre 4 coisas que vai nos trazer mais à luz de onde vem esse poder. Porque quando nós dizemos a palavra tem poder, nós podemos sim acreditar que ela tem, porque nós sabemos quem está por trás do poder. A primeira coisa, a palavra é a mensagem de Deus aos homens. Então a Bíblia que você carrega é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para a humanidade. E quando nós lemos Gênesis, eu quero que você fique bem atento ao início dessa explicação, porque isso vai nos facilitar compreender mais à frente. Quando a Bíblia diz no versículo 3, que ele diz assim, olha, haja luz. Eu quero trazer uma interpretação para esse texto. Você que é bom de português, você talvez vai me compreender com uma melhor facilidade. Haja é um verbo. Quando você vai aprender mais, a respeito das palavras. Eu peguei até, uma frase a respeito explicando que haja sim é um verbo. Olha o que está escrito. Haja é uma formação verbal do verbo haver, que é usado na maioria das vezes no sentido de existir. Então, quando Deus disse haja, ele usou o verbo para dizer haja
luz. Se você é espiritual, você já começou a entender do que estamos falando. E ele usou a palavra haja, o verbo haja luz. Deus usa um verbo para iniciar a criação. Ele descreve os céus, ele criou os céus e a terra, e ele descreve como estavam os céus, como estava a terra, e ele disse: haja. É o verbo. E ele começou a criar em cima dessa terra que estava vazia, que havia trevas sobre a terra. E no dicionário, se você pegar a palavra verbo e olhar o significado dela, ela significa palavra. Então Deus usou a palavra, ele usou o verbo para iniciar a criação. Aí já nos dá uma clareza maior do que vamos falar. Quando Deus disse haja, ele liberou o poder da palavra, mas também o poder do verbo para iniciar a criação. E eu quero que chamar a sua atenção que quando Deus começou a criar, quando ele falou haja luz, ele não está dizendo que ele criou o sol. Porque se você ler Gênesis, você vai chegar lá, ainda no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, ou seja, o sol, o luminar menor para governar a noite, a lua, e fez as estrelas. Gênesis 1:16. No 1:19 disse assim: e foi tarde e manhã do quarto dia. Ele criou o sol no quarto dia. Mas Gênesis 3 diz que ele disse: haja luz, e houve luz. Então a luz de Gênesis 1, versículo 3, não está falando do sol. Ele está falando do verbo. Ele está falando da palavra. Haja luz. A luz que Deus chamou para a terra, sem forma e vazia, separou as trevas da luz. Fez separação, a luz e as trevas. A luz que ele chamou para aquele dia, no início de tudo. A palavra é o verbo. E aí eu quero te perguntar, diante da palavra de Deus, da Bíblia, dos que nós conhecemos, quem é o verbo? Quem é o verbo? E a Bíblia diz algo sobre o verbo. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. João ainda, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, no princípio, quando ele diz haja, é a palavra, é o verbo. E o verbo é aquele que fez separação entre as trevas e a luz. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo habitou no meio de nós. Você já conseguiu conectar uma coisa à outra? A Bíblia revela que o verbo era Jesus. Ele era o verbo. Jesus estava desde o início da criação. Quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Havia mais de um, não havia? Não era somente um, tinha mais de um ali. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu entendo que quando Deus diz haja luz, Ele chamou Jesus para a criação.
chamou a luz do Filho dele para ajudar na criação. E é a partir de Jesus que houve separação entre a luz e as trevas. Então Deus disse: Jesus entra com a sua luz, separa. A terra está sem forma, a terra está vazia, tem trevas sobre ela. Separa então as trevas da luz. E vamos dar um jeito em tudo que está sem forma e vazia. E ele continua usando o verbo: haja separação entre a terra, haja os luminares, haja. E ele continuou usando o verbo para criar. Até que chega o momento que ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nos leva para a segunda coisa. O poder da palavra está na pessoa de Jesus. Quando você diz a palavra tem poder, você está dizendo que a pessoa de Jesus tem poder, através das letras que estão escritas aqui. Quando você disser daqui para frente a palavra tem poder, lembra que tudo começou com um verbo, que também é a palavra. O significado de verbo é palavra. E se a palavra tem poder, Jesus disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é o verbo, ele é a palavra. O poder está sobre ele. Então o poder da palavra está sobre Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Olha mais uma prova. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no haja, no verbo, na palavra, era ele. A Bíblia diz assim que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus tudo criou pelo poder que existe em Jesus. Você percebe que desde o princípio de todas as coisas, Jesus já estava em cena. Tem pessoas que pensam que Jesus só veio no Novo Testamento, mas ele já estava desde o princípio. Ele era o verbo. Tudo que Deus quis falar para o homem, ele quis transmitir para o homem, ele usa através de Jesus. Durante o Velho Testamento, Deus tentou trazer uma mensagem para o homem. Uma mensagem de amor, de redenção, de reconciliação. Mas todos os homens falharam. Todos. Ele tinha uma mensagem que ele criou o homem para se relacionar com ele. Mas por causa do erro do próprio homem, o homem se separa de Deus. Então Deus tem uma mensagem para a humanidade: eu quero voltar a me relacionar com você. E ele passa todo o Velho Testamento levando esta mensagem: volta, volta, conserta, vem estar comigo, conserta. Mas a humanidade foi falhando, falhando, até que chegou um ponto que foi necessário que a palavra, o verbo, habitasse no nosso meio. Foi necessário que a palavra viesse no meio de nós, para que ele trouxesse a mensagem de amor, redenção e reconciliação de Deus e o homem. No Novo Testamento, o poder da palavra se manifestou em carne no nosso meio. Jesus, homem. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O haja habitou no meio de nós. A palavra habitou no nosso meio.
Jesus, ele é a autoexpressão de Deus ao mundo. Nós podemos ver isso em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A Bíblia fala assim que nele, no corpo dele, habita toda a plenitude de Deus. Jesus é a expressão da mensagem de amor de Deus pela humanidade. E isso se concretiza na cruz. Essa é a mensagem de Deus. João capítulo 3, versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha a mensagem. Deus está dizendo ao mundo: estou enviando a palavra, estou enviando o verbo, estou enviando o meu Filho, aquele que traz luz, que separa as trevas da luz. Estou enviando ele para que vocês sejam salvos e possam vir morar comigo, habitar comigo, para que vocês possam ter novamente, ser reconciliados comigo. A salvação só é mediante Jesus. É somente por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você só chegará ao Pai pela cruz. Você só chega diante de Deus pela cruz. É somente por ele. Deus sempre vai se comunicar conosco através do nosso advogado Jesus, e que vai habitar em nós através do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, nós vivemos a palavra, nós pregamos a palavra, nós estamos em um relacionamento íntimo com Jesus. Quando você lê, você está conhecendo mais aquele que é a palavra. Então, quando você abre a sua Bíblia para ler, não são somente capítulos e versículos, mas está falando do próprio Jesus, porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Você está lendo dele, você está se enchendo dele, tendo um relacionamento íntimo com ele. Porque quando você sai e começa a colocar para fora aquilo que está dentro de você, é o próprio Jesus que se manifesta em outras vidas, através de nós. Ele é a palavra. A Bíblia, ela tem sentido por causa de Jesus. Ela tem sentido por causa do nosso Cristo. Porque a Bíblia fala que desde o princípio ele estava lá. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava desde o princípio. O Velho Testamento é uma preparação para que ele viesse. O Novo Testamento, ele está trazendo as boas novas porque ele veio. E quando nós chegamos no último livro, em Apocalipse, é a mensagem que ele vai voltar. Toda a Bíblia anda em respeito a ele, fala dele. Ela tem sentido porque é dele. É porque fala, descreve sobre ele. E ela tem poder, porque o poder se manifesta por ele. E aí eu quero falar da terceira coisa. O poder da palavra traz luz e traz vida para nós. Ele traz luz e traz vida. Hoje nós temos vida porque é por ele. É por ele. É por ele, por isso que eu e você hoje temos vida. É por meio dele. Gênesis capítulo 1, o versículo 2 até o 4 diz assim:
e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A nossa vida sem Deus, a nossa vida sem a presença de Jesus é trevas. Quando não havia Deus na sua vida, você andava em trevas. Mas quando Ele veio, Ele separou a luz e as trevas. Quando você está num ambiente todo escuro, e você vai lá num apagador e coloca sua mão e acende, para onde foi as trevas? Sumiu. Quando aquele que é a luz, o verbo, a palavra, ele entra na sua vida, ele produz luz. Porque as trevas teve que ir embora. Aquele que tem um encontro real com Jesus, aquele que encontrou com Ele verdadeiramente, ele já não é mais uma pessoa qualquer, mas pelo contrário, ele é uma referência, porque tem um luzeiro dentro dele, tem luz dentro dele, tem algo brilhando dentro dele. Havia trevas sobre a terra, a luz separou isso. Havia trevas sobre a minha vida e a sua vida, mas Jesus veio e separou. E hoje você anda na luz, por causa dele. João capítulo 8, versículo 12 diz assim: Jesus disse, falou-lhe pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, mais um sinal que o haja era ele. Porque Deus disse assim: haja luz. Em João, capítulo 8, versículo 12, fala assim: eu sou a luz do mundo. Então, quando Deus disse: haja luz, Ele chamou Jesus com a sua luz, para reconstruir o que estava sem forma e vazio. Talvez quando Ele entrou na sua vida, estava sem forma e vazio. Ele separou a luz e as trevas, e Ele te formou de novo. Ele te fez nova criatura. Ele te fez alguém que hoje as pessoas olham e falam assim: como aquele irmão está diferente. Ele criou de novo em você, porque esse poder está sobre ele. Então ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, porque ele separa a luz das trevas, mas terá a luz da vida. Toda treva que existia em nós antes de Jesus, o poder da palavra fez separação, e hoje andamos em luz. A palavra, o verbo, também trouxe vida. João capítulo 1, versículo 4 diz assim: nele, no verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha a luz de novo. Olha ele reafirmando que ele é a luz. Nele, na luz dos homens, estava a vida. E tem um complemento. João 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nele habita a vida e ele é a luz. Então quem anda com ele tem vida e também tem luz, porque ele é a própria luz. O poder da palavra traz luz para cada um de nós, traz vida,
Porque quando ele não habitava em você, você já estava morto por causa do pecado. O pecado produz morte em nós. Mas o Verbo, a palavra que tem poder, veio em nós e trouxe luz e trouxe vida com ele. A luz não anda sozinha, mas ela vem com vida. Você não é mais alguém que anda por aí vazio, sem forma, nas trevas. Mas pelo contrário, se Jesus entrou na sua vida, Ele separou, Ele te transformou, Ele criou você de novo, Ele te fez nova criatura. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, sem forma e vazia, as trevas ficaram para trás. Ele criou uma nova pessoa. Ele criou em mim uma nova pessoa. Ele criou em você uma nova pessoa. Porque Ele é o poder da palavra. Haja. Ele é o Verbo. A palavra, ela tem poder para transformar. E a quarta coisa, o poder da palavra te dá autoridade. Você entende que é Ele que é a palavra. O poder está sobre Ele. Quem anda com Ele tem luz dentro dele, tem vida. Não está mais condenado à morte. E ainda há um benefício para desfrutarmos quando estamos com Ele. Você tem a autoridade. E a autoridade é por causa de Jesus. Quando você cita os versículos para exercer a autoridade, funciona porque é Ele que é a palavra. Ele é a palavra. Ele nos dá autoridade. Como nós lemos Mateus 28, versículo 18, e diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Lá no céu o poder de criar era dele. O poder de fazer todas as coisas era dele. Mas o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, e ainda assim o poder estava sobre ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É ele. O poder sempre vai vir de Jesus. É sempre dele. Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos dele. Ele nos proporciona isso. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, o Verbo, a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Antes dele te dar o poder de ser feito filho, você era meramente criatura. Mas se você creu nele, na palavra, no Verbo, ele te deu o poder de ser feito filho. Como filho, você é herdeiro do poder, da autoridade, para aquele que crê. Temos o poder também de expulsar demônios, autoridade pelo nome de Jesus. Tem um texto lá em Atos, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Você quer orar por um demoniado e o demônio sair? O poder é dele, não é nosso. O poder é todo dele. Somos somente o instrumento que ele usa. Exerce a palavra em nome de Jesus. Quando você exerce o Verbo, o
demônio tem que sair. Porque é Ele que tem poder. É a palavra que tem poder. Recebemos também autoridade para curar os enfermos. Lucas, capítulo 9, versículo 1 diz assim: e convocando os seus 12, todos os demônios... Não, pulei uma parte, espera aí, irmãos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Está de novo reafirmando que ele deu virtude e poder para expulsar os demônios, mas também para curar os enfermos. Quando você vive uma experiência sobrenatural, de orar por alguém lá na sua célula, na sua casa, no momento de oração aqui na igreja, e aquela pessoa é tocada, e ela é curada, uma dor de cabeça que vai embora, uma dor nas costas, aonde a pessoa está enferma, você coloca as suas mãos, você ora, e a pessoa é curada. Irmãos, não somos nós, mas é o poder da palavra. Quando você exerce o poder e você diz: seja curado em nome de Jesus. É Ele que tem o poder está sobre Ele. E uma coisa que nós temos que lembrar, que se Ele veio na minha vida, fez separação entre a luz e as trevas, trouxe luz para mim, me trouxe vida, me tirou da condenação do pecado que era morte. Ele está habitando em mim. Ele está habitando em você. Isso significa que tem um poder imensurável dentro de você. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. E o poder que está sobre Ele pulsa dentro de você. Pulsa dentro do seu interior. Esse irmão que está aí do seu lado, tem Jesus na vida dele? Então tem poder aí dentro. Tem poder aí dentro. E nós como igreja, temos feito uso desse poder? Temos usado o poder da palavra, o poder do verbo. Temos usado? Eu termino nessa noite dizendo que Jesus é a palavra. A partir de hoje, quando você disser a palavra tem poder, você está dizendo Cristo tem poder. O verbo tem poder. E trazendo a nossa memória, quando a mulher do fluxo de sangue rompe a multidão, e ela toca em Jesus, a Bíblia diz que dele saiu poder, virtude. E ela foi curada. Jesus não disse nada. Ele não disse nada para que ela fosse curada. Porque Ele é o poder. Por isso que não foi necessário que Ele dissesse nada. Quando ela toca no verbo, ela toca na palavra, ela toca no próprio poder que andava pela terra, no verbo que estava no meio de nós. Ela toca no próprio poder, e dele sai poder, porque ela cria nisso, e ela foi curada. É por isso que não foi necessário que Jesus olhasse para ela e falasse: mulher, seja curada. Porque o poder era Ele mesmo. Ele era o poder. E a Bíblia também diz que onde 2 ou 3 se reunissem no nome dEle, ali Ele estaria. E a palavra, ela é verdade, ela é poderosa. E sabendo disso, eu creio que Ele está no nosso meio. O poder está no nosso meio. E com isso eu quero te convidar a ficar de pé.
Quando Deus colocou no meu coração falar sobre poderes, distribuído em sequências, Ele nada mais me disse que Ele é o poder. Que eu ia falar nos 4 dias a respeito dEle. Ele é o poder. A mulher do fluxo de sangue foi curada porque ela foi até o poder. E pelo que a Bíblia diz, o poder está aqui nessa noite. E se por algum motivo hoje você precisa tocar no poder, eu queria te convidar a vir até aqui à frente. Eu quero muito orar por você. Eu quero tocar em você. Porque dentro de mim há um luzeiro. Há aquele que é luz. Dentro de você há aquele que é luz. Mas às vezes nós nos encontramos meio cansados, meio oprimidos. Mas existe aquele que é o poder. Um poder transformador. Aquele que transforma a nossa vida sem forma e vazia em uma vida extraordinária. E se você quiser receber uma oração, eu quero muito orar por você. Pode vir aqui à frente. Senhor Deus, nós estamos diante da sua presença. Ah, Jesus. Irmãos, pode subir aqui em cima e ficar mais perto de mim. Todo o poder foi dado a Ele. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Ele. Não importa o que a sua vida precisa hoje, Ele tem poder para fazer. E é somente Ele. Você que ficou aí nas cadeiras, estenda suas mãos. Vamos abençoar a vida desses irmãos. Aleluias. Basta pronunciar teu nome, basta contemplar tua face, tudo se transforma assim, dizer Jesus. Nome sobre todo nome, vida eterna traz e paz sem fim. Quero adorar pra sempre o Rei Jesus. Nome sobre todo nome, Pai amado, em nome do Senhor. Ó Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite. Pai amado, nós pedimos ao Senhor que entra, Pai amado, com transformação. O Senhor é o único que tem poder para transformar a nossa vida. O Senhor é o único que tem poder, Pai amado, para recriar
o Senhor é o único que tem poder para transformar, Pai amado, doenças, ó Pai amado, em saúde, para transformar, Pai, maldição em bênção. Pai amado, somente o Senhor tem um poder transformador. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nessa noite, diante da sua presença, nós pedimos que o seu poder se manifeste na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, se estendemos somente a nossa mão e tocarmos no Senhor que tem todo o poder, ó Pai amado, nós seremos curados, nós seremos transformados, ó Pai amado, em nome de Jesus. E nós clamamos pelo toque do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, nós agradecemos pela sua presença. Pai amado, que cada um aqui nessa noite, Pai amado, possa experimentar do toque do Senhor. Cada um nessa noite possa experimentar, Deus amado, de sentir o poder da sua presença. Pai amado, em nome de Jesus, quando declararmos com os nossos lábios que a palavra tem poder, saibamos que estamos declarando que o poder está sobre o Senhor, que todo o poder está sobre o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pai, e nessa noite eu abençoo a sua igreja. Deus amado, Deus querido, que o Senhor realmente seja um divisor na vida de cada um. Deus amado, que o Senhor traga luz aonde já habitou trevas. Ó Pai amado, mas que a sua igreja, os teus filhos, possa habitar na luz. E juntamente com isso que possamos ter vida, e como a palavra diz, vida em abundância. Ah, Deus, em nome de Jesus, e nós reconhecemos que todo o poder está sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus amado, eu te peço, leva aos nossos lares, debaixo da bênção, debaixo da graça. Nos dê, ó Deus, um final, um restante de semana abençoado. Que a sua presença seja em nós a todo tempo. Em nome de Jesus Cristo. E que a graça bendita do Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe, e vá sabendo que a palavra tem poder e que o verbo é a palavra, em nome de Jesus. Aleluia.